Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de filosofia. Meu nome é Laila e vamos estudar um texto do Hans Jones. O nome do texto é A Natureza, a Tecnologia e o Homem. Tá? Esse é um dos textos da apostila que tem... Ai meu Deus. Pode voltar da apresentação. Eu acho melhor. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Laila e hoje nós vamos ter aula de filosofia e vamos compreender melhor um dos textos do Hans Jones. O nome do texto é A Natureza, a Tecnologia e o Homem. Antes da gente começar, eu sugiro para vocês que leiam o texto e acompanhem essa aula junto com o texto, porque é muito importante vocês lerem o texto e fazer a anotação do lado do texto. Primeiramente, a gente tem que entender, que o Hans Jones ele está inserido numa época que está revendo a ética, e está vendo qual é a influência da tecnologia na ética. Então, ele já começa no início do seu texto falando que a techne, que era a técnica, que é o aprimoramento da forma com que eu manuseio as coisas e com que eu estruturo novas formas de organização, de tecnologia, ela antes era feita como um tributo de necessidade. Só que agora, o homem, cada vez mais, ele está tornando a técnica e a tecnologia como um projeto significante, que torna a sua natureza humana como dependente da técnica, da tecnologia. Então, cada vez mais o homem ele não faz mais tecnologia só para a necessidade que está surgindo. A tecnologia meio que se torna algo que invade o fazer humano, e o fazer humano ele está cada vez mais ligado com a técnica, E aí, gente, ele fala assim, agora a techne, sob a forma da moderna tecnologia, se tornou um impulso infinito para a raça humana, seu projeto mais significante. Então, parece que assim, o que ele dá a entender é que esse impulso infinito é que não tem mais fim, A gente está sempre tentando construir novas coisas, não porque essas coisas, essa tecnologia vai auxiliar as nossas necessidades. Na verdade, a gente está criando essas tecnologias só por criar, sem nenhum amparo necessário, E aí ele explica muito isso no seu texto, Nessa relação entre o homo faber, o homem que fabrica, como o externo significa também o triunfo do aspecto da fabricação, na constituição interna do Homo sapiens, de que era somente uma parte subsidiária. Então, assim, o Homo sapiens agora, ele está meio que o Homo faber, O Homo sapiens, enquanto espécie humana, ele está agora não mais como tendo várias habilidades, Ele está se tornando só aquele homem que fabrica, aquele homem que produz, e que produz para consumir, na maioria das vezes, Porque no sistema capitalista que a gente está vivendo, a ideia é de sempre produzir tecnologia para consumir, para só fazer, sem nenhum significado, sem nenhuma necessidade. E aí, gente, isso tudo é só um parágrafo só, que eu recortei. Mas a gente vai vendo que cada parágrafo, cada parte do texto está falando uma coisa que se complementa em um argumento só. Então, assim, em outras palavras, a tecnologia, a parte de seus trabalhos objetivos, assume uma significância ética pelo papel central que agora ocupa nos afazeres humanos. O que ele está falando aqui, gente? Que a tecnologia, até um pouco tempo atrás, ela não era vista como algo importante, para as questões éticas. Só que a gente está vivendo no século XXI, e o século XXI é o século das mudanças, das transformações éticas. E o que acontece? Com essas transformações éticas tão evidentes e tão, às vezes, revolucionárias, a ética, que é a área da filosofia, que estuda como nós devemos agir, como devemos
saber o que é o certo e o que é errado, a ética agora também deve estar ligada com a tecnologia. Porque a tecnologia está invadindo tanto a nossa vida que é necessário a gente saber como usar essa tecnologia. E por que fazer essa tecnologia, né? E isso é bastante interessante. Então, gente, esse texto aqui eu dividi ele para ficar melhor para a gente explicar, mas no texto ele ele é um texto só, tá? Ele é um parágrafo só. E aqui, quando ele fala, né, a tecnologia, a parte de seus trabalhos, objetivos, assume uma significância ética pelo papel central que agora ocupa nos afazeres humanos. O que ele está falando aqui, gente? Que antes, né, lá antes do século XX, XXI, antes do século XIX também, a tecnologia ela não exercia um papel muito central na vida das pessoas. Só que a partir desses séculos, né, principalmente a partir do século XX e agora no século XXI, a tecnologia está invadindo cada vez mais a vida das pessoas. E ao invadir a vida das pessoas, a gente tem que também saber como agir diante da tecnologia. E a ética é justamente a área da filosofia que a gente trabalha sobre como devemos agir, o que devemos agir, como devemos fazer. E a técnica, a tecnologia, como agora faz parte da nossa vida, e ela demanda também questões éticas. A gente vê isso muito em experimentos, né? Experimentos biológicos, como fazer experimentos de clonagem, antes, né? Ali nos anos 80, 90, se teve um grande questionamento sobre a fertilização in vitro, né? Por como devemos fazer a exploração de animais em testes. Então, isso tudo são questões éticas que a tecnologia ela está cada vez mais intrincada na nossa vida e na forma com que os homens eles estão cada vez mais se aprimorando. Então, esse texto está falando muito dessa ideia. E aí, gente, ele fala assim, o homem é agora, mais do que nunca, o produtor do que ele produz e o criador do que ele cria. E, acima de tudo, o preparador do que ele será capaz de fazer em seguida. Mas quem é ele? Nem você, nem eu. É o agregado. Quando ele fala isso aqui, ele está dizendo que, ok, o homem está cada vez mais produzindo, né, e sendo assim, consciente do que ele produz. Só que a gente não tem que levar essas questões éticas sobre a tecnologia do ponto de vista apenas do indivíduo. O indivíduo tem, sim, a sua importância. Só que é muito mais, é algo muito além do indivíduo. Quando a gente está falando sobre determinados assuntos, né, como alguns acidentes que tem, né, industriais, como Brumadinho ou Mariana, que são acidentes derivados do quê? Da ação do homem e da tecnologia ali na natureza, né? O homem está agindo na natureza. Esses são algumas questões que estão relacionadas não só com o indivíduo, mas com o ser humano como um todo. O aquecimento global é um exemplo disso. Não é só uma ação individual que vai mudar o aquecimento global, não. É uma ação enquanto a espécie humana mudar o seu modo de vida e a forma com que enxerga o mundo e explora esse mundo, né? E por isso que ele está falando aqui, não é algo de só você ou eu, mas sim do agregado, da espécie, de uma mudança como um todo, da humanidade, tá? E aqui ele está falando, né, que isso requer um imperativo novo. E lembra que o imperativo do Hans Jones, ele é um imperativo que fala, né, você deve agir e a sua ação, ela deve visar a sobrevivência, né, a permanência da vida humana. Então, não basta só agir pensando no coletivo, tem que pensar também na ideia de que os seres humanos futuros, das próximas gerações, também devem sobreviver. Não é algo só pensando no hoje, também temos que pensar no futuro. E para isso acontecer, gente, ele fala aqui da necessidade das políticas públicas, né? Porque só as políticas públicas, só no âmbito do público e não só do privado, é que a gente vai conseguir estabelecer
um imperativo, né, e regras éticas para poder lidar com essa nova tecnologia, né? E isso é bem legal porque ele está pensando o hoje, gente, o agora. Vocês estão me vendo neste vídeo e é justamente esse vídeo, ele é fruto da tecnologia. A gente tem uma câmera, vocês devem ter um computador, um celular, não sei, e vocês estão me vendo porque é fruto dessa tecnologia. E até onde essa tecnologia afeta a nossa vida e afeta os que virão, né? Essas são questões éticas que a filosofia deve se fazer e tem que se fazer. E aqui ele fala, de fato, a natureza transformada da ação humana muda a própria natureza da política. Por que ele está falando isso? Porque a política não é mais só aquelas negociações que aconteciam ou a vida pública relacionada às ações humanas. Não. A política ela também tem que se envolver nas questões relacionadas com a natureza. Porque a natureza, ela não é mais só natureza. A natureza está se transformando cada vez mais em algo artificial. E aqui a gente vê isso, né? A fronteira entre a cidade e a natureza foi obliterada, né? Foi meio que destruída. A gente não tem mais o natural versus humano. Não, está tudo misturado. Não tem um lugar, acho que na face da Terra, que a gente não tenha explorado ainda, que a gente não conheça. E isso gera, gente, a necessidade de que o ser humano ele tenha consciência e controle isso, essas suas ações, né? Até que ponto essa exploração, esse conhecimento, ele é válido? Ele é algo que a gente tem que realmente procurar fazer. E aí ele fala, a diferença entre o artificial e o natural se desvaleceu. Então a gente não tem mais como saber se isso é totalmente natural, porque o ser humano já transformou tanto o mundo que nem mesmo as chuvas, né, são mais naturais. Quando você vai ver, tem lá componentes que formam a chuva ácida, por exemplo. Então, como é que eu vou falar que a chuva é algo natural? Ou que um determinado peixe, ele come de forma muito natural. Quando vai ver, ele está cheio de plástico, né? E isso tudo é fruto do quê? Da liberdade humana. O homem, ele é livre para transformar o seu meio, né, para transformar em volta a natureza, mas ele também, pelo fato de ser livre, ele pode escolher a forma como ele transforma. Então, o que o Hans está falando aqui é que ele pode e deve ser responsabilizado pelos seus atos diante da natureza, porque é o ser humano que produz essa transformação. Então, é o ser humano que deve ter consciência e deve ser o responsável pelos seus atos. E isso requer o quê? Reflexão, requer políticas públicas e requer que as pessoas tenham consciência dessa importância para o hoje e para o amanhã também. Tá, gente? Então, a gente fecha aqui com essa frase, né? Uma natureza própria com a qual a liberdade humana precisa lidar em um sentido inteiramente novo. Então, gente, é isso. Obrigada e até a próxima.